O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o glorioso martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, aqueles santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com o seu sangue, beberam do cálice do Senhor Jesus e se tornaram amigos de Deus. São Pedro passou os seus últimos anos em Roma, liderando a igreja de Jesus durante a perseguição de Nero, até o seu martírio, que aconteceu por volta do ano de 64. Foi crucificado de cabeça para baixo a seu pedido, por não se considerar digno de morrer como o seu Senhor. Foi enterrado na colina do Vaticano, e a Basílica de São Pedro está construída sobre o seu túmulo. São Paulo foi preso e levado a Roma, onde foi decapitado, também a pedido do imperador Nero. Está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Pedro, aquele a quem o Senhor constituiu como fundamento da unidade visível da sua igreja, a quem concedeu as chaves do reino dos céus. E aí eu acho tão interessante quando alguns cristãos católicos, que em pleno século XXI, fala desta forma: eu vou confessar os meus pecados para um homem
que é igual a mim, há 21 séculos, Deus deu a sua igreja para ser conduzida, governada por homens. Não foi hoje que surgiu. Isso não é novidade. É para um homem, assim como nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho, Jesus dizendo para Pedro: tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Olha o poder que Deus concedeu aos homens. E nós somos este povo, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, e que pertencemos à igreja dele. Ele deu poder aos homens para administrar todos os seus bens, os bens eternos. Quando nós olhamos para a imagem de São Pedro, isso é muito claro. Ele tem as chaves. E eu, quanto você, sabemos muito bem qual o sentido ou o significado das chaves. E nós sabemos para que serve as chaves. E Deus confiou. Ele é o fundador da igreja, mas Ele confia a sua igreja aos pescadores de homens. E que foram esses primeiros escolhidos, os 12. E entre os 12, como nós ouvimos hoje, Ele fez de Simão o chefe, aquele que deve conduzir a igreja. Então, meus queridos irmãos, hoje o sucessor de Pedro, o pontífice, o nome já diz, né? Pontífice, a ponte, o pontífice da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é o Papa Francisco, juntamente com o colégio episcopal. Esta é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesta barca que nós somos chamados a ser conduzidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos e irmãs, que a partir de hoje as nossas crianças não pensem, porque vocês adultos já sabem, que as nossas crianças não pensem que Deus deixou a sua igreja na mão dos anjos. Não, foi na mão de homens e que somos pecadores. Temos as nossas falhas. A diferença entre o clero, os sacerdotes e o povo é que somente os sacerdotes são aqueles que administram os bens eternos. Então, por mais que você ache que eu sou um homem igual aos demais, mas existe uma investidura na minha pessoa, como nos demais sacerdotes, que é o que Deus nos deu, o poder de perdoar os pecados, de salvar a humanidade. Então, meus queridos irmãos, Paulo é aquele que também foi chamado por Jesus a ser apóstolo, de um modo único e especial. Tornou-se assim doutor dos gentios, ou doutor das nações pagãs, levando o evangelho aos povos que viviam nas trevas. Hoje somos nós responsáveis,
a levar o Evangelho para aqueles que vivem nas trevas. Sabemos que um entrou na glória pela cruz e o outro pela espada. Ambos deram testemunho perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados por Jesus a sermos seguidores. E os seguidores são aqueles que dão a sua vida em favor do projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que nos deve encantar nesses gigantes homens da fé, não são somente os frutos de suas boas obras, que foram obras e são obras fecundas, mas também a sua fidelidade à missão. Ambos viveram profundamente o que pregaram. Pregaram o Cristo com a palavra e com a vida. Nós também somos chamados a viver desta forma. Sermos fiéis e pregarmos o Cristo com a palavra e a vida, o testemunho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eles são chamados de colunas da igreja nascente, testemunhas insígnes da fé. Eles dilataram o reino de Deus. Hoje somos nós chamados a dilatar o reino de Deus nesses tempos em que nós estamos vivendo de pandemia. Eles com os seus dons mais diversos e nós também, que temos também os nossos dons, os nossos carismas, tanto eles como nós, a exemplo do Divino Mestre Jesus, somos chamados a propagar o Evangelho da salvação. Pedro recebe as garantias relativamente ao futuro da igreja, da nova comunidade fundada por Jesus Cristo, e que se prolonga para além da existência pessoal do próprio Pedro, há 21 séculos, isto é, se prolonga por todos os séculos. A igreja, então, meus queridos irmãos e irmãs, portanto, não é uma sociedade de livres pensadores, mas é a comunidade daqueles que se unem a Pedro em proclamar a fé em Jesus Cristo. Então nós somos chamados a pensar e agir conforme os ensinamentos da nossa igreja. A igreja sem um papa seria um barco sem rumo, sem timoneiro. O papa é representante de Cristo na terra, o seu vigário, o fundamento da unidade da igreja. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus continua a ecoar nos tempos de hoje. Jesus também quer saber: quem sou eu para vocês que me seguem, vocês que estão na minha volta, quem sou eu? E Ele espera que nós tenhamos uma resposta não somente doutrinal, mas uma resposta de pessoas comprometidas no seu projeto de vida e salvação. Temos muitos adeptos a nosso Senhor Jesus Cristo, mas poucos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, hoje, você, meu querido e minha querida, precisa se questionar: quem é Jesus Cristo para mim? Aí você vê assim: Ele é meu Salvador. Tudo bem, eu sei, você sabe, a igreja sabe há 2000 anos. É só isso que Ele é para você?
Ele é muito mais, ele tem que ser muito mais para nós. Além de ser o nosso Salvador, é aquele que tem um projeto de vida digna para o seu povo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí nós precisamos olhar para Jesus, e é exemplo desses dois apóstolos, para nos tornarmos realmente seguidores de Jesus. Nós ouvimos na primeira leitura que São Pedro estava preso. O rei Herodes prendeu, sabe por quê? Vocês ouviram muito bem a leitura. Porque alguns membros do povo judeu ficaram encantados, fascinados por verem cristãos sendo torturados. E o primeiro deles foi Tiago, que morreu à espada. E Herodes, sabendo que isto agradava o seu povo judeu, por isso que ele manda prender Pedro. Eu paro e penso, hoje também estamos presos diante de muitas situações. E Pedro foi preso, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo. E os seguidores de Jesus Cristo rezava continuamente a Deus por ele. Você que é seguidor de Jesus, reza todos os dias pelo Papa, pelo bispo, pelo padre? Não. Então você ainda não é seguidor de Jesus. A palavra diz que o povo rezava continuamente para Pedro. Eles aprenderam a rezar com Jesus Cristo. Você ainda não aprendeu? Bem como também Deus ouve, Ele é providente, e Ele providenciou um anjo para libertar Pedro, porque Deus ouviu o clamor da igreja. E esse anjo vai para libertar Pedro. Pedro, de primeiro momento, acha que é um sonho o que ele está vivendo. Ele só vai cair em si quando ele já está fora, do lado de fora da cadeia. Aí ele diz: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Deus é providente, sempre envia um anjo para nos libertar de todas as cadeias, porque de todos os temores nos livrou o Senhor Deus. Então, os seguidores de Jesus que fizeram essa experiência maravilhosa da fé, é aqueles que sabem que Deus nos livra constantemente, inclusive das cadeias da escravidão, do pecado. Porque Deus nos quer livres para estarmos com Ele hoje e por todos sempre. Esse é o grande desejo dos seguidores de Jesus. Por isso eles não têm medo de morrer, porque eles acreditam em Jesus. Por isso que a segurança deles não está no dinheiro, mas sim na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo você com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, dentro da barca de nosso Senhor Jesus Cristo, o mar bravio acontece, as tormentas acontecem, as ventanias e as tempestades acontecem para todos.
Mas aqueles que estão com o Senhor, sabe que Ele nos livra de todos os temores. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres que gostam de estar com Jesus Cristo, apaixonados por Jesus Cristo, homens e mulheres que vêm à missa nos domingos e nos dias santos, mas também vêm outros dias da semana, porque amam a Jesus. Deveríamos ser todos nós participarmos da missa diariamente. Mas infelizmente, como isso não acontece, o padre tem outra paróquia, mas as poucas vezes que tem, os seguidores de Jesus venham, fazendo frio, com pandemia, chovendo, Ele vem, porque Ele quer estar com o seu Senhor o tempo todo. É diferente daquele que é fascinado por Jesus, que tem até uma dificuldade para vir no domingo. Vem de vez em quando. Ainda não conseguiu discernir dentro de si quem é Jesus para a minha vida. E aí nós ouvimos que nessa nossa caminhada, onde o Senhor vai nos livrando de todos os temores, Paulo está preso. E na prisão, ele também evangeliza, porque ele diz: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Precisamos viver a palavra, aprendermos destes homens, heróis da fé. São Paulo vem dizer para nós: se para ele foi possível, também para nós é possível. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E hoje, no seu testamento, ele, sabendo que se aproxima o momento da sua partida, ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, mereço a coroa da justiça. Você também, assim como eu, será que no nosso respiro final podemos dizer que combatemos o bom combate e que guardamos a palavra? Não guardamos para nós, anunciamos. Guardar significa eu vivi realmente como Jesus esperava, tinha claro da minha mente a sua palavra, vivi como Ele esperava que eu vivesse, sendo um santo homem neste tempo. Testemunhei com a própria vida o seu evangelho, bem como também evangelizei muitas pessoas que estavam na minha volta. São Paulo evangelizou nações pagãs. Eu e você somos chamados a evangelizar as pessoas que estão do nosso lado, da nossa volta. A nossa família, que nem todos são evangelizados. Os jovens, os colegas de trabalho, seus vizinhos, seus parentes e amigos, essas pessoas que você deve evangelizar. Ou você, muitas vezes, quando está nesse grupo, dá um grande contra-testemunho de vida cristã, assim escandalizando os demais. Combati o bom combate, completei a corrida, por isso mereço a coroa da justiça. São Paulo tinha isso claro na sua mente. Ele sabia que ele ia para o céu. Mas não somente ele, mas ele mesmo diz: não somente a mim,
mas também todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor. Todos os que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor. Porque o Senhor virá. E o Senhor me libertou e me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Por isso a Ele, a toda glória, todo louvor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje na festa de São Pedro e São Paulo, nós aprendemos muito com esses dois homens. Verdadeiras colunas da igreja, que derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo e à igreja. Então, meus queridos irmãos, agradeçamos a Deus por fazermos parte da sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Como que é mesmo? Qual é o nome da igreja? Una, una significa única, santa, porque o fundador dela é Jesus, por isso que ela é santa. Católica, porque ela é universal. A palavra católica, que vem do latim, significa universal. Apostólica, porque ela vem dos apóstolos, destes 12 homens que o Senhor escolheu e entregou as chaves do seu reino. Então queremos agradecer a Deus por pertencermos à sua igreja, e que a sua igreja, há 21 séculos, o poder do inferno não venceu e não irá vencê-la. Mesmo diante dos pecados graves do lado do clero, do meu lado, que eu não tiro o meu, mas também mesmo diante dos grandes pecados dos leigos e leigas, a igreja continua sendo perseguida, maltratada, mas ela continua navegando neste mundo, porque o fundador dela é Jesus Cristo. Não sou eu e nem você. Quem fundou esta igreja é Jesus. Por isso que ela permanece até hoje, mesmo diante de todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, ela permanece. Por isso, meu querido irmão, mesmo diante de um contra-testemunho de um sacerdote, você é muito sábio, sabe que Deus deu a igreja para homens pecadores e que alguns pisam feio na bola. Mas também, eu como sacerdote, olhando para os fiéis da paróquia a qual pertenço, vejo também que muitos pisam feio na bola. E a igreja continua, porque ela é a igreja de Jesus. Porque nesse meio, tanto do clero, quanto dos leigos e leigas, sempre existe pessoas iluminadas, pessoas que se destacam, pessoas que agradam o coração de Deus, e que Ele fica feliz com essas pessoas que dão um verdadeiro testemunho, que são pessoas santas, assim como foi São Pedro e São Paulo. Na sua vida, nós vamos ter também em nosso meio, aqui na nossa comunidade, pessoas santas que dão verdadeiro testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Pedro e São Paulo possa nos fortalecer na nossa fé, e que nós possamos continuar na nossa caminhada. E nesse dia de hoje, como todos os anos, e vocês também estão carecas de saber, é o dia em que vocês põem a mão no bolso para colaborar com as obras de caridade de sua santidade, o Papa Francisco atualmente. Uma vez por ano, a coleta da missa é
para as obras de caridade do Papa. Então hoje é esse dia de São Pedro e de São Paulo, onde a igreja do mundo inteiro dá esmola para a sua santidade, o Papa Francisco, realizar em nome de toda a igreja as obras de caridade em muitos lugares que nós não podemos estar e que é preciso. O nosso país, na Amazônia, na América Central, na África, na Ásia, no Oriente, onde nós vamos ter muitos cristãos que são perseguidos e que precisam da nossa colaboração. E a sua santidade, sabendo de tudo aquilo que acontece, porque ele tem os bispos, ele sabe aonde deve enviar. Então nós colaboramos todos os anos na festa de São Pedro e São Paulo, com o óbolo de São Pedro, dando a nossa esmola para as obras de caridade do Papa. Que Deus continue nos abençoando, e quando mais somos generosos, mais também o nosso Deus é generoso para conosco. Amém.